Gente, muito boa tarde a todos vocês que estão aqui para essa conversa nossa. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, também agradecer o convite do Mirko, né? Como o Mirko falou, ele tem sido um grande incentivador, né? As visitas que ele fazia para a gente lá na Universidade Federal de Santa Maria, né? Quando a gente era estudante ainda de graduação, e ele contava para a gente, né, sobre as pesquisas dele, e sempre tem incentivado a gente bastante em todos os passos, né, da carreira. Então, já quero começar com esse agradecimento, não só pelo convite, mas por todo esse acompanhamento que o Mirko tem feito ao longo da minha trajetória acadêmica, né? Muito obrigado, Mirko. Bom, eu vim falar, o meu objetivo aqui, né, nessa tarde, o Mirko me avisou ontem, de ontem para hoje realmente foi muito em cima da hora, mas eu topei conversar com vocês porque, né, o objetivo é fazer amizade, mostrar que a gente está aqui fazendo pesquisa em herpeto também, né? Então expor um pouquinho das pesquisas que têm sido conduzidas aqui e fazer contato com vocês, né? Me apresentar e apresentar também as pesquisas dos meus estudantes de graduação e de pós-graduação aqui em Manaus, na região da Amazônia. Então, eu coloquei como título, né, recentes avanços em ecologia e evolução da herpetofauna amazônica. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês de quais são as linhas de pesquisa que eu venho desenvolvendo aqui na Universidade Federal do Amazonas, né, onde eu estou como professor da área de ecologia, né, já fazem 7 para 8 anos que eu estou na UFAM, e que eu venho conduzindo também antes, né, na época do doutorado, que foi aqui no INPA, e também da graduação lá no Sul. Mas o recorte, né, dessa conversa, para ser recentes, né, avanços, eu procurei recortar coisas de 2019 e 2020, então coisas bem atuais que têm saído, né, de produção do laboratório. Então, eu gostaria de mostrar isso para vocês, porque aí, né, de acordo com o interesse de cada um, a gente pode estabelecer depois parcerias e conexões para pesquisas futuras, né? Então, ali está o meu, desde já vou deixar meu e-mail para vocês, que é o keffer@ufam.edu.br, e o Twitter, né, o @IgorKeffer_, que é onde vocês me encontram nas redes. Tá no celular, né? Eu também queria já também começar pelos agradecimentos, né, institucionais. Muito do que eu vou apresentar aqui é fruto de pesquisas do programa de pós-graduação em zoologia da UFAM, convênio INPA-UFAM, e também do programa de pós-graduação em ecologia do INPA, né, onde CNPq, CAPES e a agência estadual aqui do Amazonas pelo suporte, né, pelas bolsas de pesquisa principalmente, e também pelo suporte financeiro aos projetos, né? E também ao CEMBAM, que é o Centro de Estudos em Biodiversidade da Amazônia, né, e o PPBio, dentro do INPA, que tem também colaborado bastante com os projetos. E um agradecimento também ao Igor Yuri, que está aí a fotinho dele, que eu estou utilizando algumas das ilustrações tão bonitas que ele prepara. Aqui também eu quero, assim, de uma forma geral, né, essa foto não tem nem metade dos colaboradores, né, mas alguns alunos, essa foto é para representar, né, no geral, os meus estudantes, né, os meus alunos, que sem eles nada disso aí aconteceria, né, nenhuma pesquisa. Então, quero desde já agradecer, eu também vou nomear cada um deles conforme eu for apresentando as pesquisas, né, para que vocês possam também entrar em contato individualmente com cada um deles, né, estudantes de graduação, de pós, mestrado e doutorado. Bom, então, assim, o que eu tenho feito, né? Eu me considero mesmo um herpetólogo generalista, né? Digamos assim, eu não tenho me concentrado numa área específica. Então, quando eu parei para olhar, né, a produção dos últimos 2 anos, né, 2019 e 2020, eu vi mais coisa de ecologia de comunidades, né? Eu percebi que eu enveredei bastante para o lado da ecologia de comunidades, mas também tenho trabalhado em temas bastante diversos, né, como ofidismo, epidemiologia de acidentes por animais peçonhentos aqui na região de Manaus, taxonomia, mais
alfa-taxonomia também, estimativas de diversidade críptica, né, biodiversidade em geral. Estudos filogeográficos, né, filogeografia tanto genética, variabilidade genética, quanto variabilidade fenotípica também. E estudos de história natural e comportamento, né? Então, eu classificaria, assim, as linhas que eu tenho investido ao longo desses últimos anos mais recentes aqui, e que é sobre elas que eu tenho coisas para falar hoje com vocês, né? Apresentar algumas coisas. Eu também quero deixar o espaço aberto, se algum de vocês quiser fazer alguma pergunta ou comentário enquanto eu estou apresentando, né? Uma apresentação vai ser curta, né? No máximo uma meia hora. E aí a gente vai, 40 minutos talvez, não sei, e aí a gente vai poder conversar também. Bom, para falar de ecologia de comunidades, eu acho muito importante falar, né, sobre o rapel de PPBio, né? O método rapel de PPBio, que é empregado aqui na Amazônia Central, ele é muito relevante nas pesquisas em ecologia de comunidades da herpetofauna, não só da herpetofauna, mas como de vários outros grupos, né? Por conta da modularidade, né? Você pode criar grades de amostragem ou módulos de amostragem que você pode combinar em formatos e disposição espacial específico para cada objetivo que você tem, né? Se for um monitoramento de longo prazo, se for um estudo de levantamento, se for um estudo biogeográfico, ecológico, né? Então, assim, o sistema rapel de PPBio, ele funciona muito com base, eu imagino que vocês estejam vendo a minha seta aqui, né? Essa curva de nível, né? Então, cada parcela PPBio, que é uma parcela de 250 metros de comprimento, ela é uniforme na sua extensão, porque ela segue a curva de nível do terreno, né? E as unidades, cada parcela está aqui representada por um pontinho em verde, né? Elas estão também dispostas de uma forma que cobrem, né, uma área com bastante heterogeneidade ambiental. Então, com esse modelo aqui geral de amostragem, né, com parcelas uniformemente distribuídas e parcelas uniformizadas também na sua montagem, né, a gente tem conseguido fazer muitos estudos não só de levantamento de herpetofauna, como também fazer perguntas específicas, perguntas ecológicas que possam ser respondidas por meio de um delineamento padronizado, né, um delineamento comparável, né, tanto dentro do estudo quanto depois entre estudos para permitir conclusões mais amplas. Então, a gente aqui em Manaus, na Amazônia, o PPBio é um programa nacional, né, mas o SEMBAN, que é um instituto dedicado a estudos em biodiversidade, tem promovido muito o uso, né, desse método padronizado. Não só para estudos ecológicos, como para licenciamento ambiental também, né? Então, aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, dos módulos de amostragem distribuídos ao longo da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, né? Que é uma estrada parcialmente pavimentada, sempre em processo de pavimentação, né, mas que nunca fica totalmente transitável. Então, aqui são os módulos, né, foto dos módulos para poder exemplificar. Então, ao longo, né, desse interflúvio entre os rios Purus e Madeira, né, muitos estudos de ecologia de comunidades têm sido desenvolvidos com lagartos, com anfíbios, com serpentes, né, com todos os grupos da herpetofauna. Aqui, por exemplo, tem uma parcela de amostragem que o piquete, né, ou então, se você usar armadilhas, também você pode distribuir ao longo dessas parcelas. Então, é uma forma de fazer uma amostragem padronizada, né, e espacialmente adequada, né, para que os pontos amostrais sejam dependentes entre si, que permitam, né, independência. Então, aqui são dois exemplos de locais em que esses módulos PPBio têm sido instalados, né? Aqui é uma imagem da BR-319, né? Uma imagem bastante impressionante, né? É uma área de floresta de terra firme bastante preservada ainda, onde tem essa estrada. Então, ao longo do licenciamento, esses módulos foram construídos e também nas imediações de barragens hidrelétricas, como é o caso
da barragem de Santo Antônio, que fica ali perto de Porto Velho. Então, aqui tem nesse mapa aqui, né, a gente pode ver onde ficam os módulos, as grades e os módulos do PPBio espalhados no Brasil. A gente vê que tem uma concentração na Amazônia, né, por conta dos grupos de pesquisa que promovem o uso dessa amostragem padronizada. A gente vê que tem, né, um gradiente aqui bastante forte de módulos de amostragem, especialmente entre Amazonas e Rondônia, né, entre Manaus e Porto Velho, onde a gente tem concentrado, então, as nossas amostragens, principalmente, né, no interflúvio entre os rios Purus e Madeira, mas vocês percebem que tem módulos rapel de PPBio em todo o Brasil e também em países do exterior e até módulos marinhos, né? É possível ampliar o uso, né, pelo fato dessa modularidade. Então, quem quiser saber mais sobre o PPBio, né, sobre esse método de amostragem padronizado, né, pode consultar o site do ppbio.impa.gov.br. Todos os dados coletados no PPBio são públicos, então o repositório de dados é bastante rico, tanto em variáveis ambientais quanto em variáveis, né, de amostragem de fauna. Então, você pode combinar essas variáveis ambientais com a amostragem de fauna e entender quais são os determinantes ambientais das comunidades. Então, por isso que, né, trabalhar nessas grades tem sido interessante, porque o trabalho de um pesquisador pode ser utilizado pelo outro, né? E depois também os trabalhos podem ser feitos integrando todos os dados. Então, nesse site é possível obter mais informações sobre o PPBio, o CENBAM e o RAPELT. E esse tipo de modularidade, né, esse tipo de disposição das unidades amostrais tem permitido estudos recentes agora que têm saído sobre ecologia da herpetofauna, especialmente ecologia de répteis escamados, né, tem saído bastante coisa do laboratório com lagartos e com serpentes, né. Nesse caso aqui, esse estudo da minha aluna de mestrado, a Aira Faria, que ela defendeu no ano passado, né, aqui esse gráfico vai aparecer algumas vezes na apresentação. Ele é um gráfico muito simples, né, em que mostra os plots, ou seja, as unidades amostrais ordenadas de acordo com o gradiente ambiental. Nesse caso aqui é a distância do igarapé, né, a distância do riacho, e as espécies aqui de lagarto, né? E aí nesse estudo a gente viu, né, que a comunidade, a assembleia de lagartos é estruturada muito com relação à distância dos igarapés, né? Você tem espécies que costumam ficar mais próximas dos igarapés e outras que costumam ficar longe, enquanto que essas do meio aqui ocupam toda a extensão do gradiente, né? E aí a gente pode, por exemplo, né, por meio de uma regressão, avaliar qual é a largura dessa zona ripária, né? Até por conta da legislação que tem discutido muito, né, qual é a extensão, né, da zona ripária ao redor de pequenos riachos, ao redor de igarapés. Então, nesse estudo, por exemplo, a gente viu uma quebra da composição da comunidade de lagartos, aqui medida por um eixo de NMDS, né, que fica mais ou menos 211 metros do riacho. Então, né, pelo menos essa distância deveria ser preservada pelo fato de que os lagartos sentem essa zona como ripária, né? Então, você tem uma comunidade que é distinta nessa faixa aí, que é muito maior do que a faixa atualmente proposta pelo Código Florestal Brasileiro, né? Então, assim, implicações para conservação também é possível pensar esse tipo de coisa quando você tem uma amostragem, então, onde os pontos são padronizados, né? Nesse outro estudo que saiu esse ano do doutorado da Gabriela Marques Peixoto, que defendeu recentemente, também nós utilizamos módulos de amostragem dispostos ao longo do Rio Madeira, né, em Rondônia, e também fizemos essa distribuição, né, aqui representado, então, a presença e a abundância da espécie, né, pelo tamanho de cada barrinha, e aqui é uma ordenação direta, né, só que no sentido leste-oeste, né, para a gente entender quais são as espécies de cada lado do rio, e foi possível ver um efeito do rio como barreira, né, a gente tem algumas espécies restritas a uma margem do rio, e também o efeito de variáveis ambientais, por isso que a gente falou efeitos hierárquicos, né, numa escala maior você tem o efeito de uma barreira biogeográfica, que é o rio, determinando a composição dessas assembleias, e numa escala menor, dentro dos módulos, você pode observar, por exemplo, o efeito da vegetação, né, da densidade florestal
na presença e na abundância, né, de espécies de lagarto. Outro estudo que saiu recentemente, né, que saiu esse mês agora, é um estudo que a gente realizou aqui em Manaus mesmo, né, nesse fragmento florestal aqui, que é o campus da Universidade Federal do Amazonas, em que os meus estudantes eles passaram, né, em unidades amostrais do PPBio também, que estão instaladas aqui, né, ao longo de vários anos, fazendo contagem de répteis escamados, né, de serpentes e lagartos, anfisbenas também. E aqui a gente vê, né, que existe uma ordenação da comunidade ao longo de um gradiente de distância da borda, né? Então a gente percebeu o efeito de borda nesse fragmento florestal, em que tanto a riqueza quanto a abundância dos indivíduos cai quando você chega mais próximo da borda, né? Então isso é um tanto quanto preocupante, né? Pensando na integridade, que dentro de um fragmento florestal você não tem uma distribuição uniforme da herpetofauna, né? Você tende a ter as espécies confinadas no miolo, né? No interior só do fragmento florestal, onde as condições florestais, né, principalmente microclimáticas, né, e a integridade da floresta como um todo deve estar mais preservada. Então, eu mostrei aqui 3 exemplos de estudos de ecologia de comunidade, todos eles desse ano e do ano passado, né, que a gente tem feito, e todos, né, eu mostrei o mesmo gráfico para os 3, só para, né, para exemplificar para vocês o quanto que esse tipo de abordagem, né, com análises muito simples, claro que sempre com auxílio de outras estatísticas, é capaz de evidenciar o efeito de variáveis ambientais sobre a distribuição da herpetofauna. Bom, movendo um pouco para frente, né, falando de ofidismo, epidemiologia, eu tenho entrado nessa área recentemente, muito por conta de um dos meus estudantes de doutorado, que é o Pedro Ferreira Bisneto, doutorado em zoologia na UFAM, né? Ele vem trabalhando comigo desde o mestrado dele, ele é muito interessado em biologia de serpentes, né? Ele trabalhou já comigo História Natural da Jararaca aqui na Amazônia e atualmente ele está com um projeto de entender o efeito, né, das corais, né, epidemiologia dos acidentes das corais e também estabelecer paralelos entre a história natural das serpentes e os casos de envenenamento, né? Então, em um dos trabalhos que ele publicou esse ano, ele fez uma revisão, né, dos acidentes que ocorreram recentemente com cobras corais aqui na Amazônia brasileira, mostrando então, né, quais são as espécies, quais são os aspectos clínicos desses acidentes, muito raros, inclusive, né? E também uma outra revisão, né? Aqui até eu nem coloquei aqui, que eu consegui também trazer para vocês um outro trabalho dele em que ele mostrou na região de Manaus, né, ele fez um recorte para Manaus também mostrando a distribuição espacial, né, com base em registros, né, de um centro de referência aqui em Manaus em atendimento de pacientes, né, quais foram as espécies, né, que provocaram os acidentes, quais são a distribuição, qual é a distribuição espacial desses acidentes na região metropolitana de Manaus. E o mesmo ele fez para a Amazônia toda, nesse gráfico aqui que vocês podem ver, né, à direita, você tem, né, a taxa de incidência e também o número de casos distribuídos ao longo da Amazônia brasileira para que a gente possa entender também os determinantes ambientais, né, e sociopolíticos da distribuição desses acidentes, né, que são tão raros. Então, é muito difícil, inclusive, né, ter conclusões acerca da epidemiologia por coral, porque, né, mais de 90% dos casos de envenenamento aqui na Amazônia são por jararacas, né, por bótropos e não por corais. Agora, movendo de novo, né, de assunto, falando de taxonomia, biodiversidade, eu queria começar falando da Amanda Picelli, que é uma estudante de doutorado aqui do laboratório, que está defendendo o doutorado dela amanhã. Então, eu não vou nem falar muito do trabalho dela, eu vou deixar para quem tiver interesse, né, em assistir a defesa de doutorado dela pelo programa de pós-graduação em zoologia, né, a primeira turma de doutorado que está completando o seu curso aqui na UFAM, vai ser muito bem-vindo a participar amanhã, às 14h, horário de Manaus, começa a defesa dela, né? Então, esse ano também saíram 2 trabalhos, um em que ela faz uma amostragem geral de parasitas sanguíneos de lagartos amazônicos, de hemoparasitas, né, em que ela vê uma altíssima prevalência, né, quase todos os bichos positivos, mesmo com
uma técnica que é passível de falso negativo, que é a microscopia óptica, e mesmo assim ela achou uma alta prevalência, uma alta diversidade de táxons, né, de parasitas sanguíneos, muitos deles sequer descritos na literatura, né? Então ela também, esse ano ela já redescreveu, né, um parasita sanguíneo de Ameiva, e ela tem trabalhado então com bastante dedicação, né para resolver todas esse mundo de biodiversidade que ela descobriu olhando para o sangue dos lagartos. Então a Amanda ela tem, né, um caminho aí que ela está seguindo nessa linha de parasitologia, que é muito interessante. Quem quiser, quem tiver interesse também pode entrar em contato com ela daqui uns dias já, a doutora Amanda. Taxonomia também de sapinhos, né? A gente descreve espécies aqui no laboratório, não é a especialidade da gente, né? A gente não trabalha principalmente com isso, mas eventualmente, né, conforme vão aparecendo novidades, a gente vai descrevendo também. Ano passado eu descrevi essa espécie, eu e os colaboradores, né, que vocês veem aí, descrevemos essa espécie de Amazofrinella, né? Aqui do Pará, né, do estado do Pará, da bacia do Tapajós, a Amazofrinella bilingues, né, até ficou bastante famosa por conta das duas vocalizações, né, de anúncio que essa espécie tem. Então é um outro exemplo aí de estudo em taxonomia e biodiversidade que a gente tem conduzido recentemente aqui no laboratório. Já indo para o final da apresentação, né, a gente estuda também distribuição espacial da variabilidade das espécies, especialmente em nível intraespecífico, né, os estudos filogeográficos, né, e um estudo também que teve bastante repercussão recentemente foi esse estudo aí com Adelphobates galactonotus, né, o sapinho ponta de flecha, em que, né, a gente pôde perceber então que todos esses morfotipos, né, eles pertencem na verdade ao mesmo taxon, né, é realmente uma espécie polimórfica que tem uma quantidade absurda de cores distintas, né, e que as cores não têm relação com o clado evolutivo, né? Então elas apareceram repetidas vezes ao longo da evolução da espécie, né? A espécie ela tem uma estruturação genética muito por conta da transposição do rio Xingu no Pará e não por conta de nenhum outro fator evidente, né? Então você tem um isolamento por distância e por rio muito forte, mas nenhum efeito aparente da coloração, né, aposemática desses indivíduos na estruturação genética intraespecífica desse bichinho que é tão interessante, né? Quem acompanhou na semana retrasada o Fantástico, né, a gente falou sobre essa espécie, né, o Adelphobates galactonotus, por conta de problemas, né, que ocorreram com o tráfico, né, desses indivíduos para países da Europa, né? Então um lote desses indivíduos foi interceptado em Miami, foi devolvido para o Brasil e atualmente eles estão no zoo de São Paulo. Um outro estudo filogeográfico que saiu recentemente também é de uma outra espécie muito emblemática, essa talvez a espécie mais emblemática de anuro que a gente tem aqui na Amazônia, que é o Camboa, Philomedusa bicolor, né, que é uma espécie que até então não tinha estudo filogeográfico, né, a gente não sabia sobre a variabilidade genética da espécie, embora ela é uma espécie com implicações muito fortes até para a saúde pública, né, por conta da vacina do sapo, e também uma espécie emblemática e chamativa que ocorre em boa parte da Amazônia, né? Então, nesse estudo com amostras da Amazônia brasileira, né, foi possível ver que a espécie tem uma alta variabilidade genética, inclusive alguns algoritmos de detecção de espécie apontam para mais de um táxon dentro desse nome, Philomedusa bicolor, né? Um a leste e um a oeste da Amazônia, mas estudos futuros ainda são necessários para tomar qualquer conclusão, né, taxonômica acerca dessa distribuição da variabilidade, né? Inclusive dados morfológicos, dados de vocalização, né, são muito bem-vindos no estudo então dessa espécie que é tão importante por conta dos seus peptídeos da pele, né, que tem um potencial biotecnológico também muito alto,
que eu gostaria de ver mais gente estudando, né, possíveis aplicações das secreções cutâneas dessa espécie, né, como bioprospecção mesmo, né, um estudo nesse sentido também seria muito interessante, considerando essas linhagens. Bom, gente, eu quis passar bastante rápido nessa parte de mostrar em linhas gerais, né, o que tem sido feito no laboratório ao longo do último ano. Eu deixei alguns estudos de fora, então quem quiser, né, ter uma visão mais completa, tem o ResearchGate, né, tem formas, né, de acompanhar as produções recentes do nosso laboratório. Mas o que a gente pode, né, concluir por hora, né, é que esses métodos de coleta padronizados em ecologia, né, eles são muito importantes e eles precisam ser, digamos assim, né, incentivados por conta da comparabilidade. Então, a gente vai poder ter conclusões muito mais robustas sobre os determinantes ambientais, né, da formação das assembleias, da distribuição espacial das espécies, quando a gente tiver bons dados a respeito da sua ocorrência e das variáveis ambientais medidas em solo, né, associadas a isso. Outra coisa que a gente pode concluir é que a história natural, o comportamento, né, ainda tem muito que contribuir, especialmente em estudos de epidemiologia de acidentes, né, como eu mostrei para vocês, coral, jararaca, né, o histórico clínico dos pacientes acometidos por acidentes com esses animais é muito influenciado por aspectos da história natural, ontogenéticos, e possivelmente de dieta, né, de tamanho desses indivíduos e da espécie, obviamente, né? E da linhagem que essa espécie pertence. Então, tudo isso, nós, como herpetólogos, temos muito a contribuir, né, no ofidismo. E, por fim, né, a biodiversidade amazônica é altamente subestimada em todos os níveis, né, não só no nível de espécie, mas no nível de linhagens também, e também nos seus parasitos, né, que é a diversidade dentro da diversidade. Então, a gente tem muitas espécies de protozoários, né? A gente tem espécies de parasitos de sangue que ainda requerem descrição, né? Então, assim, o que a gente quer com essa apresentação, eu e todos os integrantes aqui do laboratório, é chamar, né, todo mundo que tenha vontade de trabalhar com esses tópicos a contribuir, a trocar ideias, né, trocar experiências para que a gente possa juntos sempre fazer mais, né? Aqui em Manaus, geograficamente, a gente é um tanto quanto isolado. A gente tem um bom número de pesquisadores em herpetologia, mas é um nicho um tanto quanto isolado do restante do país. Eu ainda percebo isso, né? Então, nós aqui estamos muito abertos a parcerias, a estudantes que estejam interessados em estudar organismos amazônicos, né, que viram nessa apresentação de hoje perspectivas, né, que ficaram com vontade de se aprofundar em algum desses tópicos, estão todos convidados a se juntar a gente, né, entrar em contato. De novo, eu vou deixar aqui o meu e-mail, né, e também o Twitter. Também estou no ResearchGate, estou por aí, né? Não é muito difícil no Instagram também, é muito fácil me encontrar, trocar uma ideia, conversar. Estamos sempre à disposição. E mais uma vez, obrigado pelo convite e pela atenção de vocês.